Fala pessoal, bom, vamos então dar início à nossa primeira aula do curso de irrigação. Então será um curso inteiramente gratuito. A gente vai abarcar aí desde hidráulica básica, hidrostática, hidrodinâmica, dimensionamento de sistemas de irrigação, dimensionamento de bombas, tá? Bom, todos os assuntos relacionados aí. Então vamos lá, nossa primeira aula é sobre hidráulica, mais especificamente sobre hidrostática. Então o que seria hidrostática? Hidrostática é o ramo da física ou da hidráulica que estuda os fluidos em repouso, certo? Então toda vez que você tiver um fluido em repouso, como por exemplo em caixas d'água e reservatório, eles serão submetidos às leis da hidrostática, né? Primeiro conceito que a gente tem que entender: massa específica e densidade. Eu coloquei as duas unidades aqui porque isso aqui pode gerar confusão, né? Parecer duas coisas diferentes, mas em essência elas são a mesma coisa, certo? Pra gente aí na irrigação, a gente vai poder levar os dois como sinônimos, tá? Mas eles têm uma pequena diferença. A massa específica se refere, digamos assim, à densidade de uma substância homogênea, por exemplo, a água. A densidade já vai se referir a um corpo heterogêneo, por exemplo, uma rocha. Uma rocha é composta por vários minerais, cada mineral com sua massa específica, né? Então você vai ter uma densidade que é diferente ali, que vai ser resultado da mistura dessas massas específicas de todos esses minerais, certo? Então vamos levar como sinônimo aqui no nosso curso. Então a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, e densidade do mel, 1,36 gramas por centímetro cúbico. O que isso representa pra gente? Representa que se eu pegar um copo com o mesmo volume de água e um copo com o mesmo volume de mel, o mel vai ser mais pesado do que a água. O copo de mel vai ser mais pesado do que a água, certo? Então vamos lá. Pressão hidrostática. Bom, eu vou estar fazendo para vocês aqui uma demonstração de como é que a gente chega na fórmula da pressão hidrostática. Como é que isso aqui foi demonstrado, tá? Vocês não precisam decorar, é só para vocês entenderem a ideia e o conceito por trás disso aqui, tá? Então imagina que a gente tem um reservatório cilíndrico, né? Como por exemplo uma caixa d'água cheia de água. A base dela é representada pela área A e a altura pelo H. Como que a gente faz para saber a pressão aqui no fundo? A gente sabe que a pressão, ela nada mais é do que força sobre a área, né? Então a gente tem que descobrir aqui a que força essa área está submetida, né? Então a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração. A gente substitui aqui na nossa fórmula. Então a aceleração foi substituída pela gravidade e a massa a gente tem que descobrir a massa aqui, né? A gente não sabe a massa desse monte de água aqui dentro desse reservatório. Como é que a gente pode fazer para descobrir isso aí? Bom, a gente sabe que a massa dele pode ser representada pelo volume dele vezes a sua densidade, certo? Beleza, como é que a gente chega agora, como é que a gente descobre o volume disso aqui? O volume de um cilindro, área da base vezes a altura, correto? A gente substitui, área em cima, área embaixo, corta. Resumindo, a gente chega a essa fórmula aqui. Essa é a fórmula da pressão hidrostática. Ou seja, pressão hidrostática é igual a altura vezes densidade vezes gravidade, tá? Qual que é a sacada disso aqui? A pressão ela não depende das dimensões do reservatório, certo? Ela só depende da coluna de líquido ou fluido acima daquele ponto específico, certo? Então não importa se é uma piscina de 100 metros quadrados ou de 10 metros quadrados. Se você está a 2 metros de profundidade, nas duas piscinas você vai estar sujeito à mesma pressão. Gravem isso. Vamos então resolver um exercício de pressão hidrostática para ver se a gente entendeu esse conceito e aplicar ele melhor. Então, é importante você atentar aqui as unidades utilizadas, né? A pressão vai ser nos dada em Pascal, a altura a ser utilizada é 1 metro, densidade quilograma por metro cúbico. E a aceleração da gravidade aqui eu estou considerando 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para saber a pressão na cabeça desse nadador aqui? Vamos considerar que ele está a 22 metros de profundidade. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, simples. Vamos substituir tudo na nossa fórmula. Então a gente tem altura, 22 metros. Densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Opa, aí tem um detalhe. Vocês têm que se atentar muito. A nossa fórmula, ela necessita que a gente coloque a densidade em quilograma por metro cúbico. Como que a gente faz para converter centímetro por metro cúbico
grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Simples, só questão de decorar. Grama por metro por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, só multiplicar por 1000, certo? Então 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 kg por metro cúbico. A gente multiplica, 10 a gravidade, pronto, chegamos ao nosso resultado, 220.000 Pascal, que a gente pode representar também por 2 vezes 2, 2.2 vezes 10 aqui, certo? Só para representar de uma forma mais legível aqui. A gente pode converter também essa pressão em Pascal para metros de coluna d'água. E olha só que interessante. A gente chegou no 22 MCA, né? 22 metros de coluna d'água, que é a mesma profundidade que o mergulhadorzinho estava aqui, né? Ou seja, a gente pode representar a pressão pela coluna de água. Isso que é a sacada. Na irrigação, a gente vai estar, maior parte das vezes, trabalhando com MCA, tá? Porque se você tem a caixa d'água a 30 metros de altura, a gente sabe que a gente tem 30 MCA de pressão armazenada ali, certo? Mas aqui é importante a gente se atentar que essa pressão é uma pressão efetiva, né? Ou relativa. Relativa à superfície. Não é a pressão absoluta. Tá? A pressão absoluta a gente tem que somar a pressão atmosférica à pressão efetiva. 22 mais 10.33, que é a pressão atmosférica em MCA. 32.33 MCA é a pressão absoluta na cabeça desse mergulhador. E 22 MCA é a pressão efetiva ou relativa. Bom, é muito importante a gente se atentar à questão das unidades, tá? Quando a gente está trabalhando com hidráulica, com irrigação, com qualquer outra coisa, porque isso pode representar um erro, pode diferenciar o erro do acerto aí no seu projeto, tá? Então eu trouxe aqui uma tabelinha com as principais conversões de unidade. O que a gente mais vai utilizar vai ser MCA. Olha só que interessante, 10 MCA equivale a 1 bar, que equivale a 1 kg força por centímetro quadrado, certo? Essas unidades são as que a gente vai mais estar utilizando. A gente vê também que 10 MCA é igual a 0.9, aproximadamente 9,7 atmosfera, que é igual a 98 kPa, certo? Ou 98.000 Pascal. Por que 98.000 e não 100.000 como no exercício anterior? Porque aqui a gravidade considerada é a gravidade real, tá? Eu coloquei 10 metros por segundo ao quadrado no exercício anterior para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas a gravidade real é 9.8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, gravem isso aqui, estudem, que é de grande valia vocês se acostumarem com essas unidades, tá? Eu vou mostrar para vocês um site que eu utilizo para converter as unidades quando eu fico com dúvida ou você quer fazer uma conta mais rápida, certo? Bom, então esse aqui é o site que eu mostrei esse aqui é o site que eu falei para vocês, né? Então vamos simular aqui que eu quero converter 10 MCA para Pascal. Vamos ver quanto que fica. 98.000 Pascal, certo? Aqui vocês têm várias outras unidades. Interessante aqui ver também que o MCA pode aparecer como MH2O, tá? Se não tiver alguma unidade que vocês precisam, vocês podem utilizar esse outro site aqui, ó, tá? convertworld.com. Então, 10 MCA vamos converter para quilograma força, por exemplo. 1 kg força por centímetro quadrado, certo? Bom, resumindo tudo que a gente aprendeu até agora, a gente pode resumir tudo isso aqui no teorema de Stevin, né? Porque isso tudo aqui foi definido por Stevin, né? Foi ele que estudou isso aí e definiu essas relações pra gente. Então o princípio fundamental da hidrostática nos diz que todos os pontos de uma linha horizontal vão ter a mesma pressão, independentemente das dimensões desse reservatório. A única coisa que muda é a diferença de pressão em diversas alturas, certo? Então vamos lá. Um desdobramento do teorema de Stevin nos leva a diferença de pressão. Como é que a gente faz para descobrir a diferença de pressão entre dois pontos em um reservatório, por exemplo, né? Então a gente tem
um ponto de altura H1 e um ponto de altura H2. Como é que a gente faz para descobrir a diferença de pressão entre eles? Certo? A gente simplesmente utiliza aquela nossa fórmula da pressão hidrostática, só que a gente faz uma adaptaçãozinha nela aqui. Então a gente pega a diferença de altura. Então, diferença de pressão igual a densidade ou massa específica vezes a gravidade vezes a diferença de altura entre esses pontos. Muito simples. Para a água, como a gente sabe, a gravidade vai ser a mesma nos dois pontos. E a densidade também vai ser a mesma. Então a gente não precisa deles aqui. A gente pode representar a diferença de pressão só pela diferença de altura. Como a gente viu no exercício do mergulhadorzinho, a pressão de 22 MCA era a altura, né? Era a altura, a profundidade que o mergulhadorzinho estava, certo? Então na prática a gente vai representar muita pressão como diferença de altura, tá? Dentro da hidrostática. Como a gente está trabalhando com água, né? Se fosse outro fluido a gente estaria trabalhando com uma massa específica, uma densidade diferente, mas dentro da água a gente pode sempre representar a pressão ou a diferença de pressão pela altura, certo? Ou seja, o cara tem uma caixa d'água lá de 10 metros de altura, tá cheia até a boca, né? Quanto que eu tenho de pressão na base da caixa? 10 metros coluna d'água, 10 MCA, certo? O mergulhador está a 15 metros de profundidade. Quanto que eu tenho de pressão? 15 MCA ali. Se a gente precisar usar outras unidades, basta converter, certo? 15 MCA, 1,5 kg força por centímetro cúbico. Tá? Muito simples. Por exemplo, em manômetro a gente tem muito quilograma por centímetro, quilograma força por centímetro quadrado. Me desculpem. Tá? Então é isso. Vamos fazer um exercício então, tentando aplicar o teorema de Stevin, ou seja, a diferença de pressão entre dois pontos, a um reservatório, uma situação real. Então como é que vocês fariam isso aqui? Vamos lá, o que o exercício pede? Qual a diferença de pressão entre os pontos P1 e P2, 6 metros de altura e 2 metros de altura, e um reservatório de água, mas ele quer saber a pressão em quilograma-força por centímetro quadrado. Então a gente não pode esquecer depois de fazer a conversão da unidade, tá? Considerando a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente utiliza a nossa formulinha. 6 metros de altura menos 2 de altura, 4 metros de altura, 4 MCA. Difícil, né? É isso. Se a gente quiser converter então para quilograma-força, basta dividir por 10. Né? 10 MCA equivale a 1 kg/força, dividiu por 10, tem o resultado em kg/força por centímetro quadrado. Então pessoal, olha que interessante esse site, eu vou até deixar para vocês o link na descrição. Aqui vocês vão conseguir aplicar tudo que vocês aprenderam. Inclusive se vocês estiverem fazendo exercícios aí, vocês conseguem aplicar esse exercício aqui e ver como é que funciona na prática, tá? Aqui ele está dando em kilopascal, tem que fazer a conversão se vocês estão utilizando MCA aí, mas chega a ser até mais interessante, né? Mais desafios aí, tá? Então, olha que interessante, se a gente mudar a densidade aqui da água para o mel, olha como a pressão no fundo aumentou do reservatório, né? É aquilo que a gente conversou. A gravidade é a mesma coisa, aumenta a gravidade, aumenta a pressão, né? E vocês podem ver que o ar está submetido às mesmas leis, porque o ar ele também é um fluido. E ele também está submetido às leis da hidrostática, certo? Então, dá uma entrada aí, dá uma brincada que vai valer a pena. Beleza, pessoal?